Irmãos, a mensagem da Palavra de Deus hoje está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28. Abra sua Bíblia em Romanos 8, 28. Diz assim a Palavra de Deus: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Oremos. Ó Deus, a Tua Palavra é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão. Por isso, nesse momento, desperta os nossos corações para ouvirmos da Tua Palavra. Ilumina o nosso entendimento. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que situação é essa que nós estamos vivendo, hein? Por que sofremos? Essa é a grande pergunta. Amigos seus, familiares, você que está nos assistindo, pode fazer a mesma pergunta. Por que passar por tudo isso? Por que o mundo sofre com calamidades, com pragas, com sofrimento, com guerra? Por que isso acontece? Por que nós sofremos? A Bíblia nos dá orientação sobre todos os assuntos e esse também. A Palavra de Deus tem uma mensagem para nós. Por isso, fique ligado e assista essa mensagem até o final e você verá o propósito de Deus para o sofrimento na sua vida. Aqui, a carta de Paulo aos Romanos, que você abriu como texto que nós lemos, é uma carta, uma obra teológica. Você pode aprender doutrinas essenciais nessa carta, como por exemplo a doutrina da depravação total humana. Ele diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você pode aprender doutrina da justificação pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Você pode aprender doutrinas, por exemplo, como da salvação, da eleição e várias outras doutrinas. O apóstolo Paulo ensina aqui na sua carta aos Romanos. Mas hoje nós vamos tratar especificamente dessa questão aqui no capítulo 8, no versículo 28. E esse capítulo, a partir do versículo 18, pode ser descrito como o capítulo do sofrimento. No versículo 22, Paulo diz que a criação inteira sofre. E nas suas palavras, a criação geme pela redenção. No versículo 23, ele diz que nós gememos em nosso íntimo, aguardando pela redenção. E no 26 vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E esses gemidos angustiantes vão desembocar no versículo 28, uma resposta sobre o porquê nós sofremos. Esse versículo 28 tem uma promessa e uma certeza. Essa promessa não é universal. Essa promessa não é para todos. A promessa é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a condição. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O mal aumenta. A inimizade entre as pessoas continua. Ocorrem calamidades naturais. Esse vírus que está por aí. E aí, o que nós podemos responder para nós mesmos e para as pessoas que estão perguntando por que nós sofremos? E com base nesse versículo, nós vamos meditar sobre o seguinte tema: o motivo do sofrimento para os que amam a Deus. E também nós falaremos sobre o motivo do sofrimento para aqueles que não amam a Deus, aqueles que só rejeitam o Senhor, que continuamente amaldiçoam a Deus. As pessoas acham, irmãos, que quando recebem a Jesus como Salvador, os problemas todos acabam. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que a teologia falsa está caindo por terra nesse momento. Por quê? Porque muitos que profetizaram curas e que males não aconteceriam, agora estão sem palavra.
Não foi profetizado em várias marchas que não teria mais nenhum mal aqui e acolá? Em algumas igrejas não tem cultos de cura. E por que então isso não está acontecendo? A teologia falsa, a teologia dos coaches está caindo por terra, porque o sofrimento está aparecendo. E aí a única resposta plausível não está no homem, está em Deus. O que Deus quer com tudo isso? Irmãos, receber Jesus e ter Jesus como Salvador não significa viver uma vida sem sofrimento. Aquela ideia de que Jesus é como um comprimido efervescente, você toma e depois todos os problemas passam, isso é mentira, não é verdade. Aquele versículo, você já deve ter recebido, eu já recebi também, aquele folheto, na verdade, que diz assim: pare de sofrer. Como entregar um folheto desses numa situação como nós estamos vivendo? Como nós vamos dizer para as pessoas que elas devem parar de sofrer nessa situação? Qual é a solução? Jesus, meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele traz uma solução para todos nós. Ele diz que nesse mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus mesmo passou por muito sofrimento durante a sua vida. E até a sua morte foi a morte maldita na cruz, a morte cheia de sofrimentos. Então dizer que nós podemos viver essa vida sem sofrimento é viver uma utopia. E é nesse momento, quando o sofrimento vem, que as pessoas começam a pensar em Deus. O Evangelho não retira a importância de um problema para que seja de fácil resolução. O Evangelho é honesto. A primeira reação das pessoas que não conhecem a Deus diante desse sofrimento é o desespero religioso. Correm para igrejas que oferecem um Jesus diferente da Bíblia, simplesmente para receberem uma receita do pastor, né, e assim serem satisfeitos, serem realizados, e que as suas necessidades básicas sejam supridas. Muitos estão correndo atrás, fazendo simpatias agora para espantar o vírus, mas isso não dá certo. O que nós podemos fazer? E é o pragmatismo que impera na vida das pessoas. Diante do sofrimento, apenas a palavra da verdade vai permanecer. Todas as religiões falsas, todos os ensinamentos falsos, todas as teologias falsas caem por terra, porque nós precisamos de Deus, nós precisamos confiar no Senhor nesse momento. Dizem sobre o sofrimento: por que Deus teve de levar o meu filho? Por que Deus não o curou? Por que eu não consegui o que eu queria? E muitos concluem: Deus não existe. Irmãos, primeira coisa, devemos entender que há muitas orações que Deus não atende, porque as pessoas não sabem orar conforme a vontade de Deus. A primeira coisa que nós entendemos então é que Deus é onipotente. Ele tem todo o poder e Ele faz o que Ele quer. Ele não está subordinado à vontade do homem. Muitos estão questionando: mas por que está acontecendo? Eu não sei por que está acontecendo. Eu sei quem é o dono de todas as coisas visíveis e invisíveis. É Deus. Ele é soberano. Em segundo lugar, nós não estamos na mesma posição de Deus quando nós oramos. Nós somos dependentes dele e não o contrário. Deus não precisa e nem precisava nos criar para manifestar a sua glória. Porém, um ato de bondade, misericórdia e amor, Ele resolveu nos criar, demonstrando quem Ele é. Por isso, toda a nossa adoração deveria ser para Ele. Mas o que acontece hoje? As pessoas se desviaram do caminho de Deus. Não procuram a Deus, ou procuram a Deus apenas nesses momentos. E assim o homem, sem Deus,
e quer compreender os caminhos de Deus, os propósitos de Deus, os propósitos do autor da vida. Os que não amam a Deus demonstram a sua total ignorância diante dele. E primeiro, eles duvidam do poder de Deus. Muitos dizem: será que o mal saiu do seu controle? Será que Deus pode reprimir o mal? E a palavra de Deus nos diz em Isaías 45:7, palavra do próprio Deus: eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Isaías 45:7. Criar o mal não significa criar o pecado. Significa que ele fez que a tristeza, que a miséria e a desgraça sejam consequência e resultado do pecado. Deus é poderoso para realizar todos os seus propósitos, cumprir a boa obra que ele começou. Deus pode transformar um mal em bem, assim como ocorreu com José, lá no Egito. Deus pode transformar o coronavírus num bem muito grande para a sua vida. Você que dizia que estava sem tempo de buscar a Deus, sem tempo de ler a Bíblia, olha só que oportunidade maravilhosa. Agora você tem tempo de sobra. E esse tempo é para ser usado para a glória de Deus. Não caia nos mesmos erros. Não caia nos mesmos erros de ignorar a vontade de Deus, de desprezar o que Deus quer para a sua vida. Mas faça a vontade de Deus. Busque ao Senhor nesse momento. Os homens duvidam do amor de Deus. Perguntam: como um Deus de amor pode permitir que males ocorram? Deus ama tanto os seus, essa é a resposta, que até os males que nos ocorrem são realizados por amor. Quem ama corrige, quem ama disciplina. E a Bíblia diz que a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é ela ser deixada sem correção, ser deixada à própria sorte, sem a mão disciplinadora de Deus. Por isso, precisamos confiar no Senhor diante do que nós estamos passando. Os homens duvidam dos perfeitos caminhos de Deus. Podem dizer: Deus está perdido nos seus planos? Algum plano que ele fez falhou? Irmãos, o seu projeto é perfeito. O projeto de Deus é completo. Nada falha. Ele mesmo disse: os meus caminhos não são os vossos caminhos, e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Muitas vezes nós não podemos explicar o que Deus fez ou o que Deus faz, mas tudo é parte do seu plano eterno. Nós temos algumas peças, desse grande quebra-cabeças, mas só Deus tem a imagem completa. Nós não sabemos qual o propósito de tudo isso, mas nós sabemos que há um propósito, que Deus tem um propósito. É preciso entender, nesse momento, que Deus não está no banco dos réus. Ele está no trono, soberano, reinando, majestoso, como juiz. Muitos porquês surgem, Por que Deus permite a guerra? Por que Deus permite o coronavírus? Por que Deus permite os desastres? E com todas essas perguntas, nós devemos também fazer outras perguntas para os homens. Que direito nós temos de esperar somente a paz se nós fazemos guerra? Que direito nós temos de esperar harmonia no planeta se nós só o destruímos? Temos o direito que Deus preserve a paz somente para que homens e mulheres continuem com uma vida de rebelião ao Senhor Jesus e violação aos ensinamentos claros da palavra de Deus? É por isso que existe uma promessa e uma esperança para aqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Todas as coisas, boas, más, enfermidades, calamidades, riqueza, pobreza, todas as coisas. Então é possível dizer que o coronavírus coopere para o nosso bem, que o período de quarentena coopera para o nosso bem. É difícil?
Mas é isso. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Devemos entender que Deus está no controle. A limitação da promessa é aos que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amam a Deus. Essa palavra contém uma ideia de um amor que está ansioso por fazer a vontade de Deus, por servir a Deus. Um amor que anseia em glorificar a Deus e agradá-lo. A pergunta então, meus irmãos, é outra com relação ao sofrimento. A pergunta não é porque Deus permitiu isso ou aquilo. Deus é Deus. Ponto final. A pergunta é: amamos a Deus? Isso responde a nossas perguntas. A Bíblia diz que nós sabemos que os que amam a Deus entendem, sabem, conhecem que todas as coisas cooperam para o seu bem. Por isso, qualquer coisa que aconteça conosco, devemos confiar em Deus. Força na tribulação é a atitude do homem que se recusa a dar-se por vencido quando não há esperança. O cristão, meus irmãos, é salvo pela esperança e vive por sua esperança. Viram? A pergunta então é outra. A pergunta não é por que sofremos. A pergunta é: amamos a Deus? Então sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Os que não amam a Deus nunca compreenderão isso, porque sempre estarão com suas bocas cheias de veneno contra o Senhor, porque acham que as suas vidas terminam aqui. Por que muitas pessoas estão desesperadas ao perderem seus negócios? Porque é só aqui. Não tem perspectiva de futuro, não tem perspectiva do amanhã, da glória. Por isso que muitos se apegam a essas coisas. E agora, quando o seu refúgio foi destruído pela calamidade, em quem nós teremos refúgio? A Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na tribulação, nas angústias. Ele é o nosso castelo forte. O cristão vê importância no sofrimento, pois é na fraqueza que nós somos fortes. Lembra o apóstolo Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, no versículo 9 e 10, ele diz assim: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Infelizmente, nós somos um povo rebelde, né, irmãos? E nós aprendemos muito mais no sofrimento do que na alegria. Alguém disse que o cristão é como um sino. E o sino toca melhor quando ele é badalado, quando ele é tocado. Às vezes, para que a nossa vida chegue no lugar certo, Deus precisa sacudi-la. E é isso que Ele está fazendo, Ele está sacudindo a nossa vida. E assim nós podemos entender que precisamos dEle. Qual é o resultado de nós sofrermos, de nós passarmos por provas, por testes, por tribulações? Para que tudo isso? Irmãos, os sofrimentos nos alertam sobre a nossa dependência das coisas terrenas, das coisas desse plano, das coisas mundanas. A cada dia, parece que a nossa vida depende mais desses recursos. Quer um exemplo? Fica um dia dessa quarentena sem internet. Um desafio. Muita gente não consegue. Muita gente não consegue se separar do seu celular. Em nenhum momento. Há pessoas que estão tão viciadas com o celular, com o computador, que têm mais relacionamento virtual do que pessoal. Talvez seja o seu caso.
Olha a dependência dessas coisas. Não permita que o isolamento, que esse momento seja um período de se isolar para o mundo virtual, mas que seja um período de se isolar para o mundo celestial, para a glória de Deus. Na oração, na busca de Deus, na palavra, você pode estudar mais agora, você tem tempo, faça isso. Os sofrimentos também nos recordam que a nossa vida aqui é passageira, a nossa vida terrena é passageira. Irmãos, muita gente acha que é eterno, mas aí vem um período como esse, e aí nós vemos o que nós somos. Nós voamos, a vida é curta, a vida é breve. Quando uma experiência de morte se aproxima, nós passamos a compreender melhor os caminhos de Deus. Por isso, não se segure nas coisas daqui, nas coisas terrenas. Se segure nos braços do Senhor. Se você não está entendendo o motivo do sofrimento, é porque você ainda não ama o Senhor. Por isso você pode orar: Senhor, tem misericórdia de mim. Que eu receba o Senhor Jesus como meu Salvador e passe a te amar. E assim você vai saber que todas as coisas cooperam para o seu bem. Outra questão sobre o sofrimento é que as grandes crises da vida mostram a nossa debilidade. Como nós somos frágeis. Uma ameaça invisível parou o mundo, mas não parou Deus. Deus continua agindo, e Ele é que age, Ele que vive, Ele que reina, Ele tem todo o poder. Esse é um momento de nos colocarmos na dependência de Deus. Essa é uma oportunidade. Já temos visto circular aí nas redes sociais muitas mensagens sobre que isso é um sinal da vinda de Cristo, e alguns usaram versículos. Irmãos, o fato é, Jesus está voltando, com certeza. Jesus está voltando. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. Mas não podemos determinar a época. Os adventistas fizeram isso várias vezes e foram frustrados, né? Não caiamos no mesmo erro. Jesus pode voltar hoje, sim, pode voltar daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, conforme a vontade de Deus, Ele voltará. Isso está expresso em sua palavra. Mas não podemos dizer que é por conta desse período ou desse vírus específico. Então, muito cuidado com isso. Uma coisa é dizer que Jesus está voltando, isso é real. Outra coisa é atribuir ao coronavírus a volta de Cristo. Isso não podemos fazer. Então, precisamos reconhecer a nossa impotência, a nossa debilidade, que nós carecemos de Deus, que nós precisamos do Senhor nesse momento. A nossa fragilidade fica exposta. Aí é que nós vemos quem são os crentes de verdade. Se a tribulação bater na sua porta, se a morte bater na sua porta, qual vai ser a sua atitude? A Bíblia diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Devemos nos preparar para o sofrimento. Não ignorar o sofrimento. Não achar que isso não vai acontecer, pois se Deus quiser, isso pode acontecer. E nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. É por isso, meus irmãos, que o sofrimento também nos impulsiona a depender de Deus. Tenho certeza que você nunca orou tanto como agora. Por que isso, não é? Mas é isso que faz. E isso faz bem. Se o problema te fez orar, te fez bem. Deve agradecer a Deus. E, meus irmãos, uma outra coisa muito importante. A escola em que os cristãos conhecem o amor e o cuidado de Deus chama-se Escola da Aflição. Quando alguém se torna membro da igreja, geralmente a gente diz, né? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Mas o certo é dizer também, né? Seja bem-vindo à Escola da Aflição. É aqui que você aprende a sofrer. É aqui que você aprende a viver. E é aqui que você aprende a morrer para Deus. Se Jesus voltar, graças a Deus. Que bênção. Se Ele não voltar e tivermos que passar por esse período, vamos passar.
confiantes no Senhor, sabendo que Ele tem um propósito para tudo isso. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. O motivo do sofrimento daqueles que amam a Deus é ter todas as coisas cooperando para o seu bem. Nosso problema é que nós não sabemos, por que sofremos. O nosso problema não é porque nós não sofremos ou porque sofremos muito. O nosso problema é porque nós sofremos pouco. Porque o que Jesus sofreu foi demais. Ele carregou aquela cruz. Ele carregou os nossos pecados. Ele carregou os nossos sofrimentos. Por isso, tudo que nós passarmos nessa vida, alguém disse, se é um inferno leve, em comparação ao inferno de dores, de terrores que ele sofreu naquela cruz. Por isso, não pergunte por que sofremos. Pergunte, eu amo a Deus? Se eu amo a Deus, eu sei, nós sabemos, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. O sofrimento da humanidade sem Cristo é muito pior do que o coronavírus. Tem gente temendo um vírus invisível, uma criatura, e não temendo o Criador. Deus é muito mais terrível que o coronavírus. E no último dia não virá de forma invisível, mas visível. No último dia não fará coisas como se ninguém estivesse vendo, mas todo olho verá. Por isso, a maior ameaça não é um vírus, é a ira de Deus sobre a humanidade. E como me proteger dessa ira? Como escapar dessa ira? A Bíblia tem a resposta. Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Por isso, você quer se abrigar da ira de Deus? Muito mais do que se proteger do coronavírus, você precisa de Jesus. O coronavírus virá, ele chegará, mas Jesus também está voltando. A ira de Deus vai se manifestar. E onde você estará? Onde você vai passar a eternidade? Frente a essas ameaças de morte constante, nós precisamos fazer essa pergunta. Se chegar a sua hora, você sabe para onde você vai? A Bíblia diz que a quem crê no Senhor Jesus tem a vida eterna. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Essa promessa é para você. Essa promessa é para todo aquele que crê no Senhor e sabe que todo sofrimento coopera para o nosso bem. Se você tem crido em Jesus Cristo, você que tem crido nele por meio de Jesus, crido em Deus, acreditado, se arrependido, aceitado, recebido Jesus, eu te asseguro que não importa quão tenebroso e difícil seja o que está acontecendo nessa humanidade, quão possível, difícil de entender, Deus segue sendo o seu Deus, que ama e cuida de ti. E a promessa continua, não te deixarei, nem te desampararei. Assim, podemos ler o final do texto de Romanos e ter essa certeza. Olha só o versículo 31 em diante. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha agora. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia,
ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você já venceu. Em Jesus, você já venceu. Muito mais do que o coronavírus. Você venceu a morte. Você pode ter fé. Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Hoje você pode ter certeza da sua salvação. Se você não tem certeza ainda da sua salvação, está acontecendo alguma coisa na sua vida e você precisa mudar. Porque todo cristão pode ter certeza da salvação. Entretanto, os nossos pecados fazem anuviar, fazem com que uma névoa se coloque na nossa certeza, e assim muitas vezes perdemos o norte, o rumo. Mas esse é um momento propício de se voltar para Deus, de entender que você já é vencedor, você já foi salvo por Cristo, você que crê no Senhor Jesus. Pode ter essa certeza. E a Bíblia ainda nos diz: porque eu estou bem certo. Olha só o apóstolo Paulo, aqui no versículo 38. Ele tem a certeza plena, a certeza absoluta do quê? De que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, olha só, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, por que sofremos? Vamos recapitular? A pergunta não é por que sofremos. A pergunta é: por que sofremos tão pouco? Não é nada comparado àquilo que nós deveríamos sofrer. Sofremos? Sim. Isso foi prometido por Jesus. Então não há injustiça da parte de Deus por conta do nosso sofrimento aqui, nessa vida passageira. A injustiça está no homem. É o homem que se afasta de Deus. E o sofrimento é uma oportunidade. Uma oportunidade para que o homem se lembre quem é que está no controle. E quem está no controle é Deus, reinando e soberano. Ofereça essa resposta às pessoas que você conhece. Muitos estão perguntando: por que nós estamos passando por isso? Todas as coisas cooperam para o bem. Coisas boas, coisas ruins. Peste, calamidades, coronavírus. Isso coopera para o bem. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que nos diz. Sabemos, nós sabemos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mais uma vez, a pergunta não é por que sofremos. A pergunta é: amamos a Deus? Então saiba que o mesmo Jesus que prometeu que estaria com os discípulos até a consumação dos séculos, também promete para nós. Ele está reinando, está presente. Você pode ter um encontro com Ele hoje. Por isso, busque a Deus, busque a Jesus. Você terá um alívio do sofrimento. O sofrimento vai acabar? Não. Mas você vai passar por ele na melhor companhia e com o melhor amigo, que é Jesus. Vamos orar mais uma vez. Graças nós te damos, Senhor, porque a Tua palavra sempre nos consola. Em meio ao sofrimento nós temos esperança. Diante de tudo que nós estamos vivendo e passando, nós sabemos que o Senhor tem um propósito. Ó Deus, não permita que nós blasfememos contra o Senhor ou duvidemos dos Teus caminhos. Nos ajude a confiar no Senhor em meio a essas provas. Se há algum, ó Deus, uma pessoa que está vendo essa mensagem
e ainda não compreendeu o motivo do sofrimento, não recebeu o Senhor Jesus, que o Senhor, pelo teu Santo Espírito, opere em seu coração e que haja salvação nessa vida. Nós oramos agradecidos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, irmãos. Uma boa noite.